E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos começar a segunda temporada da Pipoca Atópica, o podcast da dermatite atópica. Meu nome é Leonardo Faria, sou médico dermatologista, sou voluntário da Associação de Apoio à Dermatite Atópica e também paciente com dermatite atópica. E para mais esta temporada, tenho junto comigo a doutora Luciana Maranho, também médica dermatologista, voluntária da ADA e também paciente com dermatite atópica. Oi, Léo. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. E qual é o tema de hoje, Luciana? Hoje nós vamos falar sobre dermatite atópica e esportes. Muito bom. E para conversar com a gente hoje, quem que temos? Nós temos o professor José Fará e o Bruno. O professor Fará, ele é professor de educação física, especializado em fisiologia do esporte. Ele é um atleta remador. Ele foi 15 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano e mundial de master. Ele foi professor da Escola de Educação Física da USP, já foi diretor técnico do CPUSP, que é o Centro de Prática Esportiva da USP, e hoje ele coordena as atividades esportivas da Raia Olímpica da USP. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. E o Bruno ele é engenheiro civil, ele é especialista em geotecnia. Exato. Depois você me explica. Ok. Ele é um paciente que já conviveu com a dermatite atópica e na trajetória dele o esporte apareceu faz pouco tempo, mas foi uma mudança de mindset. Bruno, obrigada por aceitar o convite. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite, por participarem aqui com a gente. E vamos começar, então, falando um pouquinho sobre essa relação do esporte, os benefícios gerais, assim, para a saúde. Professor Fará. Bom, primeiro agradeço o convite. É um prazer estar com os colegas que acabei de conhecer. Falar sobre atividade física, para mim, é muito fácil. E se deixar, eu vou falando. Melhor interromper. Mas, assim, se nós tivermos a curiosidade de digitar no Google a relação da atividade física com qualquer protocolo de doença, qualquer doença, a atividade física vai aparecer. Ou seja, a atividade física ela entra em qualquer protocolo que nós possamos estudar. Ela é importante para nós. Ela faz parte da nossa vida. E por que a gente não faz, né? Esse é um caso interessante, né? É tão importante que, assim, na nossa sociedade hoje, e não é diferente do mundo, 65% da população mundial é sedentária. Se a gente passar isso para o Brasil, é o mesmo índice. Se passar para São Paulo, é o mesmo índice. Se passar para a USP, é o mesmo índice. Ou seja, 60% da população não faz nada. E isso é ruim? É. Não porque você vai ficar bonito ou feio, porque a falta da atividade física, ou sedentarismo, ele traz algumas consequências graves, como as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade, alguns tipos de câncer. E se a gente tivesse só o hábito de caminhar 10 minutos, sairíamos do grupo de risco. Isso é muito importante a gente entender. Agora, por que a gente não faz? É uma pergunta interessante, né? E várias pesquisas mostram que o fator mais importante que estimula as pessoas a procurarem uma atividade física não é a saúde. Não é que o médico mandou, não é a estética, é a companhia. Se eu vou com um amigo, eu consigo. Se esse amigo não vai mais, não vai. E é interessante também que a atividade física, é interessante falar isso, que assim, os efeitos benéficos da atividade física, eles se contrapõem, todos eles, a qualquer efeito maléfico ou deletério de qualquer doença. Ou mesmo que não seja doença, o processo de envelhecimento, por exemplo. O processo de envelhecimento que todos nós vamos passar, estamos passando, cabelo branco, ruga, existe uma coisa chamada sarcopenia, que é a perda natural da massa muscular. O exercício faz o quê? Ele aumenta a massa muscular em qualquer idade. Lógico, respeitando a idade do indivíduo. Vamos falar de osteopenia, que é a perda natural da massa do osso, que também o exercício tem efeito contrário, ele aumenta a massa do osso. Isso em todos. Se a gente falar de hipertensão arterial, que acumula gordura nas artérias, que as artérias ficam mais rígidas, o que o exercício faz? Pelo fluxo do movimento do sangue que é aumentado, o que ele faz? Ele faz essa parede ser mais elástica. A possibilidade de grudar alguma coisa lá é menor. Se a gente falar em doenças metabólicas,
todo mundo fala em colesterol bom e colesterol ruim, né? Todo colesterol é bom. O importante é o índice, né? Você fala um HDL, ele tem a possibilidade de, que é o bom, né, que se fala, de sedimentar menos na parede da artéria. E quando você faz atividade física, o índice de HDL aumenta muito. O LDL diminui. Então, eu posso falar aqui a vida inteira. Mas, assim, e uma coisa interessante, para terminar, nós estávamos conversando no início aqui, o exercício tem uma coisa muito importante como efeito, que é na homeostase. A homeostase é um estado de equilíbrio do organismo, que todo organismo, nós, tentamos atingir. O organismo está sempre brigando para se manter em equilíbrio. Se eu ficar com gripe, esse equilíbrio está desequilibrado. Então, o organismo ele tem que reagir em alguma forma, sistema imune, através da medicação também. Para entender melhor, é assim. Eu estou sentado aqui agora, todos nós, eu estou com um batimento que a gente chama de basal, em repouso. Sei lá, X por minuto o batimento. Se eu começar, vou andar, vou correr um pouquinho, essa homeostase está em desequilíbrio, porque eu estou caminhando, eu estou fazendo um exercício. O que acontece com o coração para manter esse equilíbrio? Ele começa a bater mais forte. Para quê? Mais sangue para essa musculatura para me manter em atividade. O que acontece com a respiração? Preciso de oxigênio, aumenta a frequência respiratória para manter esse equilíbrio. Isso é homeostase. Então, sempre, quando eu tenho uma causa qualquer, eu tenho que ter um efeito lá atrás. Ou seja, o organismo tende a voltar a esse equilíbrio. Se eu paro de fazer essa atividade, eu volto aos índices de basais que a gente fala. Na doença é igual, não é diferente. Assim, se eu tenho lá da dermatite, por exemplo, né? Poxa, o que o organismo faz? Ele está em desequilíbrio por um problema qualquer da dermatite, que, sei lá, um exemplo, a coceira, o estresse da coceira, o suor que irrita, né? O que a atividade física faz? Ela tende a reequilibrar. Ela reequilibra o sistema hormonal, ela reequilibra os níveis de cortisol, que aumenta os níveis de estresse. Se eu diminuo o nível de estresse, eu fico melhor. Para qualquer doença, seja dermatite, seja bronquite, seja qualquer ite que a gente entender por aí. Isso é um fato. Por isso que eu acho importantíssimo discutir atividade física no mundo que é sedentário, no mundo que a tecnologia, não é a tecnologia, né? É que a gente usa a tecnologia talvez de uma forma errada e nos dá um conforto, mas esse conforto nós estamos pagando um preço sério, muito caro por isso, porque nós estamos assim perdendo saúde e enchendo os hospitais e deixando de viver. Isso que é o mais legal, na minha opinião. E quando eu digo viver, não estou falando de expectativa de vida. A expectativa aumentou, e não pela qualidade de vida, aumentou pela tecnologia, aumentou pelo você acabou de falar um pouquinho antes, pela tecnologia médica, de ter mais recursos, ter mais remédio, ter mais fármacos. Acesso à informação. Sim, acesso. Agora, o mundo não está preparado para trabalhar com uma população idosa. A taxa de população de envelhecimento do mundo é de 14% ao ano, é muita gente, está nascendo menos gente. Só que a gente não está preparado para cuidar desse idoso. Como é que a gente faz? Tudo. Então, o que acontece? Como é que a gente diminui isso? Vamos investir em qualidade de vida. Não interessa, minha opinião é toda particular, para mim não interessa muito quanto vai viver, mas como você vai viver. Isso eu acho que é o mais importante. Então, assim, para encerrar a minha fala, a atividade física, ela está na nossa vida. Não tem como a gente escapar disso. Nós somos, se a gente falar em religião, em Deus, nós somos criados. Se falar de Darwin, nós somos desenvolvidos para se movimentar. Nós não conseguimos ficar parados. Existe hoje um grupo de doenças chamado hipofuncionais, que ela é o quê? Qual a característica dessa doença? A falta de movimento. Tem aquela pessoa que sente dor no ombro, não sabe o que é, vai no médico, pede um pouco, falta de músculo, mede para a dor. Então, assim, isso é a importância. Articulação. Temos que criar o hábito de. E a psicologia já diz. Se a gente for esperar perder um hábito para criar outro, isso não funciona. É mais fácil. A psicologia diz, é mais fácil eu criar um hábito novo do que perder o antigo. Fumar é atividade física. Não é. Mas, naquele momento, vamos supor, o cara pode fumar e fazer atividade física. Qual o problema? Naquele momento que ele está fazendo atividade física, aquelas 2 horas, ele não está fumando. Quem sabe aquilo o estimule, não vou diminuir o cigarro. Tudo é um passo de cada vez, é um progresso. É isso. Muito bom. Acho que várias coisas assim que eu captei aí para a gente conversar. Primeiro, eu gosto bastante de estudar também sobre esse tema e estava lendo um livro que falava justamente sobre esse conceito, que é a diferença do lifespan e health span do inglês, né? Que, na verdade, é a expectativa de vida
e a expectativa de vida com qualidade de vida, né? Que então, realmente, assim, a medicina, ela evoluiu bastante, ela foi capaz de prolongar a expectativa de vida das pessoas, mas muito por base de algumas coisas, assim, às vezes básicas, então saneamento básico, vacina, essas coisas que diminuíram, às vezes, mortalidade infantil, né? E daí depois, ao final da vida, ela acaba prolongando a vida, mas sem melhorar tanto a qualidade, né? Então ela consegue manter a pessoa viva ali, sobreviver, né? Mas a gente vê que a última década de vida das pessoas acaba sendo muito ruim, né? Cheio de doenças, internações, enfim. E eu acho que hoje eu pelo menos vejo esse movimento da preocupação dos profissionais de saúde em também tentar melhorar essa questão de dar uma vida com qualidade até o final. E aí que entra realmente vários pilares, né? Então, são quatro pilares básicos, que o principal deles é o exercício físico, mas também a alimentação, sono e saúde mental, né? Mas que realmente, assim, pelo que os estudos veem, o mais importante é realmente o exercício físico, assim. E eles veem várias coisas, desde exercício físico aeróbico, mas também o fortalecimento, né? Então, que nem você comentou, de você manter a massa muscular, evitar essa questão da sarcopenia, que é a falta do músculo, da osteopenia também, né? Do osso, que ele vai perdendo a qualidade dele. Então, eu acho muito interessante essa questão. E, enfim, só para trazer da discussão, não sei se vocês têm percebido esse movimento, mas que você falou que você viu que o grupo estimula, né? Que as pessoas vão atrás de companhia e tudo mais. E eu acho que com as redes sociais, pelo menos hoje, eu vejo uma mudança, assim, das pessoas estarem praticando mais atividade física e postando, assim. Eu vejo esse movimento da corrida. Não sei se vocês perceberam tá mais ativo. esse movimento da corrida, que de uns 2 anos para cá, teve um boom, assim, enorme. O senhor fica lá na USP, né? Sábado de manhã, você sabe como que é lá. É um padieiro. Só não é tão cheio quanto Ibirapuera, talvez. Imagina. Nossa senhora, 10 parece mil que... pessoas. 10 mil pessoas correndo? Vai num período entre 6 da manhã e 10 da manhã. Ô, louco. Já foi considerado o maior parque, ou área, né, de prática esportiva quase do mundo. São 10 mil pessoas lá dentro, nesse período de tempo. É Caramba. impressionante. Tinha noção da volumetria dessa galera. Corrida, ciclismo e remo, que a gente está lá, né? Mas, assim, é uma assim, área aberta, né? Vocês têm razão, as pessoas estão indo, né? Isso é bom. É recente, né? Mas e o pessoal fala, que é modinha, mas eu acho que pelo menos é uma moda boa, né? Acho que independente do motivo, né? Do porquê de cada um, que eu sei que às vezes a pessoa nem é a questão da saúde, que é o principal, mas ela acaba entrando ali no meio, né? E a pessoa se beneficia. Melhor essa moda do que alguma outra. Do que o vape, por exemplo. É um vício bom, né? E é verdade isso, quando você faz atividade física, você libera muitos hormônios, né? Aqueles hormônios do prazer. Que é o mesmo hormônio que quando você fumar, você sente prazer, você vai andar de carro, você sente prazer, você vai namorar, você sente prazer. É o mesmo mecanismo, né, dos neurotransmissores. E quando você sente prazer, você quer continuar. Então, assim, é um vício. Então, quando faz atividade física, depois de um tempo que você adquire isso, você sente falta quando você não faz. Sim. O corpo te avisa, acontece isso. Ainda mais na idade, no meu caso, os idosos, né, acima de 60 anos... Desculpa a pergunta, o senhor está com quantos anos? Vou fazer 69 em novembro agora. E conta um pouco pra gente, assim, dessa sua trajetória no esporte, assim, como que sempre foi o remo? Não é um esporte habitual, né? Não. Eu, assim, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de fazer alguma coisa, de fazer atividade física. E a minha geração, nós tivemos o privilégio de crescer na rua, então se vivia na rua, pulando, brincando, correndo, pulando muro, subindo em árvore, que hoje não tem mais. Mas não quero dizer que aquela época era melhor que essa, eu não sou desse... Era uma época diferente. Então, a atividade física era presente de manhã até de noite, né? Aí você vai crescendo, a gente jogava bola, naquele tempo não tinha prédios, era tudo mato, então qualquer licor virava campo de futebol. Mesmo que eu soubesse jogar bola, você ia lá. O senhor é daqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Eu cresci no Tucuruvi. Perto de casa. Lá é de Tucuruvi, de São Paulo. ali. Aí depois eu vim para Vila Madalena aqui, Jaguaré, e estou aqui.
Mas assim, então aí na adolescência eu gostava muito de correr, e eu corria que nem um demônio. Depois eu comecei a nadar. Treinei natação na adolescência inteira. Quando ia começar a competir, eu fui para o exército, que eu fui escolhido. No meu tempo você era obrigado aí, né? Era o mês de escolha, você tinha que ir. E eu tinha saúde, acabei servindo no exército, eu parei de nadar. E quando acabei o exército, fiquei um mês lá de molho, eu conheci o remo. Um amigo levou, eu gostei tanto que estou lá até hoje. Eu estou no remo desde 76. Caramba. São 50 e pouco, 51 anos, né? Mais ou menos, que eu estou lá. Como atleta, depois eu prestei concurso na universidade e entrei lá em 85 para dar aula de remo. Minha trajetória ainda continua na universidade, fiquei um pouco na Escola de Educação Física, depois eu saí e fiquei só no CPU, que é o Centro Esportivo. Estou lá até hoje, remando, e hoje eu sou o diretor do centro, né? Que cheguei lá, e eu continuo remando, como a Luciana me apresentou, ainda de forma competitiva. Legal. Acabei de participar de um mundial na França, que eu acabei ganhando a minha prova, e outros que eu estou indo, estou passeando, e é gostoso. E às vezes, nessa idade, que é legal competir, é legal, tem gente que não gosta, mas o mais legal hoje é o prazer de fazer uma coisa que, assim, que eu faço desde moleque. Então, você está sentindo velho? Não, porque eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia desde que eu tinha 16 anos, de uma forma diferente. Agora, o corpo avisa que você está velho. E qual que é a sua rotina hoje de prática esportiva, assim, semanal? Como é que é a sua semana? Você tem praticado? Sim. Como eu assumi a diretoria, então tenho menos tempo para treinar durante o dia. Então, o que eu faço? Acordo de madrugada, tem um colega meu que nós vamos ter uma regata agora, sábado, que nós vamos competir, e eu acordo umas 4h30 da manhã, treinamos umas 5h10 na raia, eu acabo de treinar, já dou a minha aula das 6h30 até as 8h, que é de remo, tomo meu banho, tomo meu café e vou trabalhar na parte administrativa do CP. É isso. Isso de segunda a sexta. E de sábado de manhã eu vou treinar também, aí com os amigos. Com a namorada, que também rema. Você rema todo dia, então? Todo dia. Não, eu intercalo, né? Você faz treino de fortalecimento? Sim. Musculação, uma coisa interessante, é importante você perguntar. Acho que dentre as atividades físicas, a musculação é uma das mais importantes. Lógico, seria interessante que a pessoa fizesse uma atividade aeróbia e a parte de musculação. A aeróbia ele escolhe o que quiser. Corrida, caminhada, natação, ciclismo, remar, mas a musculação tem que estar presente. A parte muscular é importante na postura. Uma coisa interessante no assunto, a gente fala muito e acontece, o idoso cai muito. Sim. E quando ele cai, se quebrar uma perna, quebrou aqui o quadril, né? Esse cara fica num leito, um cara de 80 anos, ele tem pneumonia, tem um monte de coisa. Agora, por que ele cai? Porque ele está fraco? Tem é interessante, eu vou dar um exemplo para vocês. O equilíbrio, mas isso é tudo consequência. Se todos nós aqui pegarmos uma jarra, estender o braço e encher ela de água, à medida que ela vai enchendo, eu tenho que fazer mais força para segurar essa jarra. Vai chegar uma hora que ela começa a tremer, eu perco a coordenação, vou perdendo o equilíbrio, vai derramar. A perda da coordenação e do equilíbrio é uma consequência da falta de força. Eu perdi a força, então eu perdi a coordenação. Um idoso, quando está caminhando, ele cai porque ele perde a coordenação, mas porque falta de força na perna. A falta de força faz eu perder a coordenação, a falta de força faz eu perder o equilíbrio. Então, se ele fizesse um trabalho de força, que trabalho de força? Ele ficar sentado numa cadeira, sentar e levantar, apoiado, ele melhora a força. Na hipertrofia, chama resistência em força. É uma força do dia a dia, uma força que ele vai diminuir a queda. Também tem todo um fator assim, neurológico, né, que ele perde a percepção. Por exemplo, nós, quando vamos subir uma escada, como você é jovem, vocês três jovens, você está vendo uma escada, você automaticamente já calcula o tamanho do degrau, quanto que você contrai o músculo para pisar no degrau. O idoso perde essa percepção. Ele vai perdendo, porque está ficando velho, não tem jeito. Então, assim, quando ele vai subir, às vezes ele trupica, porque ele não calculou direito. O exercício faz você melhorar esse mecanismo. E ter essa percepção também, né? Melhorar a percepção. Mas eu repito, o processo de envelhecimento não tem jeito. Ele vai acontecer, vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer e vai morrer. Qual o problema? Mas enquanto isso, você pode viver bem. Não vou mais subir escada. E tem uma coisa interessante com o idoso, palavras do meu pai, que já é falecido, ele falava assim para mim, ficar velho é muito ruim, do ponto de vista físico. Por quê? Primeiro que você não consegue fazer muita coisa que você gostaria de fazer. E aí ele vem com a massa. E o que você consegue fazer não te deixam fazer. Pô, o que você faz? Vai morrer. E a pior coisa que a gente tem para todos nós
acho que independente da pessoa, é a autonomia, você perder a sua autonomia. Você perder a sua autonomia, se depender de alguém, é muito difícil. Aí você entra em depressão, e aí você é um buraco negro que você vai lá. E a atividade física tende a diminuir isso. Pô, quando você vai lá dar corrida, lá na USP, ou em qualquer outro lugar, o social é importante. Sim. Lá muita gente corre com assessoria, Sim. é a companhia. É. Essa companhia, ó, vamos correr? Não, eu não quero. Não, mas vamos lá comigo. Então vamos. Vou dar um exemplo aqui da minha namorada, a Sônia, que eles têm um grupo de corrida que ela chama de Powers, há 15 anos. Todo sábado vão correr na USP, vão se encontrar e depois vai tomar café. Pô, coisa mais gostosa que isso. E outras formas que você achar. Entendeu? De fazer, de remar, seja de correr, de caminhar, o que for. Então isso é importante. O social, olha a pandemia que nos ensinou. A importância de interagir com o outro. Todo mundo ficou recluso em casa, mas ficou louco. E só para completar, além do sedentarismo que eu citei, hoje o índice de doença mental é muito alto entre a população mundial. Sim. Índice de suicídio. Pô, o exercício ajuda? Ajuda nos neurotransmissores, bastante. Ajuda até em transtorno de TDAH. O cara que faz atividade física fica com mais foco, quem não faz não tem, que tem TDAH, por exemplo. Então, assim, eu falei, se eu for lá de atividade física, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Tá bom. Então, se a gente for falar de dermatite atópica e qualidade de vida, se a gente pegar os 4 parâmetros que a gente comentou, então, alimentação, a gente fez um episódio na primeira temporada sobre alimentação e dermatite atópica. E a nutricionista que trabalha no Instituto da Criança comentou que a alimentação das crianças com dermatite atópica é pior do que as crianças que não têm dermatite atópica. Se a gente for falar de sono, a gente sabe que 85% das crianças com dermatite atópica têm piora da qualidade de sono. Se a gente for falar de saúde mental, a gente sabe que o índice de ansiedade e depressão é muito alto. A gente também fez um episódio sobre aspectos emocionais na dermatite dermatite atópica, atópica. quem não assistiu ainda. E o último, atividade física. E aí nós estamos falando de uma população que quando sua, coça. Nós estamos falando de uma população que sofre muito bullying, porque, em geral, doenças dermatológicas, elas aparecem, Visível, né? são visíveis. Então, a Piscina, criança né? se retrai. Então, e se a gente for pensar na atividade física, se a gente conseguir estimular essas crianças indo para a atividade física, a gente melhora a atividade física, a gente melhora sono, a gente melhora a saúde mental, né? Então, isso, em geral, a gente não aborda muito nas consultas, porque falta tempo, porque a gente tem que falar de muita coisa, mas eu acho que é uma coisa que a gente deve começar ou continuar, para quem já faz, estimular. Bruno, como que foi sua trajetória na dermatite atópica? Conta um pouco pra gente. Foi uma árdua batalha, assim, eu vejo, assim, eu me enxergo, então, tenho 36 anos, hoje sou engenheiro civil, gerente de geotecnia de um grande grupo de concessões rodoviárias. O Bruno, com dermatite, criança, com as suas limitações, o que achava ter de limitações, enxergando o Bruno hoje de futuro, acho que teria um pouco de orgulho. E a gente foi conversando antes do podcast, falando um pouco da dermatite, isso me define, aliás, faz parte, mas não me define quem eu sou, não é um fator limitante. Eu acho que eu sou o que sou, apesar da dermatite e por ela também, né? Uma coisa legal que eu percebi nesse primeiro contato com vocês, assim, é a conexão que a gente acabou de gerar sem até nos conhecer, né? O senhor falou de conexão na atividade física e na própria... na essência da dermatite. A corrida começou comigo num outro momento de vida, que eu estava até morando fora do estado, morando no Rio de Janeiro, me proporcionou o ambiente me proporcionou entrar na atividade física com maior veemência, e minha esposa foi parceira nesse início de atividade. A gente foi juntos para academia, iniciamos todo um procedimento alimentar e uma reeducação alimentar, e a conexão foi muito boa ali, a ida para primeiro passo para você ir para academia e começar a fazer atividade física. Diferentemente do início da minha trajetória, eu era um cara, diferente do senhor, totalmente sedentário. José Fará. Você fará, ok. Era muito sedentário. Sou de uma geração que, apesar
da tecnologia tá entrando, etc., fazia alguma atividade assim com os meus colegas, com os amigos ali, mas era muito do carpete, era muito de ficar em casa, jogando videogame, etc. Então, não tive essa experiência. Então, fui sedentário e fui ter contato com a atividade física mais recentemente, né? Há 3 anos atrás, com essa mudança de cidade. E a conexão que a própria atividade gera com esse grupo de corrida, que hoje eu faço parte também lá no Rio de Janeiro, é muito bom para que as pessoas criem laços, criem a própria conexão, criem também um foco, objetivo ali de você não focar só na doença, não focar só nos sintomas ou na aparência que ela traz, mas também ter um outro objetivo de vida, ter uma outra percepção, uma outra qualidade de vida, né? Você acha que a dermatite atópica ajudou você a ser sedentário ou você era sedentário apesar... Ajudou bastante porque... Ajudou, acho que ela piorou essa situação, né? Porque eu vejo, desde criança e adolescente, eu sempre fui um cara muito tímido. Pela percepção que a sociedade tinha, ou pelo que eu enxergava que a sociedade tinha com relação a mim, com relação à doença, com relação à aparência, tanto no pescoço, no rosto, que ela causava, me trazia um pouco de um julgamento da sociedade perante a mim que me deixava recluso. Hoje, já recebi alguns feedbacks, tanto no meio profissional quanto no pessoal, de uma pessoa eloquente, que fala bem, que se posiciona e tal. Antigamente, eu era totalmente a pessoa do fundo da classe, reclusa, com poucos amigos, que não queria aparecer por conta da dermatite. Hoje eu consigo enxergar dessa forma. Eu, talvez, segurava um pouco esse ímpeto meu de querer ser quem eu sou hoje, assim, por conta da dermatite. Eu vejo que ela moldou um pouco o meu jeito de ser quando criança e o que faltava, talvez, naquela época, lá era alguma orientação de que é uma fase, que isso passa, que isso vai mudar, que é uma fase da vida e que, tendo mais acesso à informação como temos hoje, a gente falou de tecnologia também, né, do mundo também, que você sempre fica no celular e talvez não tenha atividade, o mundo também tem um outro lado que proporciona acesso fácil, como o podcast aqui que a gente está falando, acessível a todos, a quem quiser ter acesso. Então, dá para ser diferente, dá para você exercitar as suas potencialidades, os seus objetivos, suas metas de vida, apesar da dermatite não por ela apenas, né? Hoje eu consigo enxergar muito diferente isso. E se eu tivesse essa orientação lá atrás, seria talvez uma caminhada muito mais tranquila, com seus percalços, com as suas superações de metas. Como a gente está falando de corrida, né? A cada quilômetro, cada passo é um passo, é uma trajetória que vai passar, e lá na linha de chegada você vai ver que você vai ser quem você é, apesar da dermatite, né? Eu acho que, assim, primeiro ponto de deixar claro, né, Luciano, é que não existe contraindicação, assim, os pacientes com dermatite atópica, eles podem e, na verdade, devem praticar atividade física, né? Obviamente que quando está numa crise muito forte ou alguma infecção, daí em momentos pontuais, assim, às vezes é interessante evitar, né? Mas são coisas bem pontuais, assim, de uma maneira geral, não tem nenhuma recomendação que fale para evitar, na verdade é o contrário, né? A gente incentiva e daí eu fui pesquisar na literatura, assim, né, para tentar trazer um pouco de ciência também do que a gente sabe sobre dermatite atópica e esportes e atividade física. E, na verdade, o que mais a gente sabe é isso que o Bruno falou mesmo, que a dermatite atópica ela acaba limitando um pouco a prática da atividade física. Então, as pessoas... Tem vários estudos que mostram que pessoas que têm dermatite atópica praticam menos atividade física do que a população em geral, né? E daí isso por N fatores, né? Inclusive essa parte mental, né? Da vergonha, a própria parte física, né? Que a gente sabe que o suor... a gente estava conversando antes com o Farah, ele falou, mesmo quem tem dermatite, né? Suor coça um pouco. E para quem tem dermatite, então coça ainda mais. Então acaba sendo um fator limitante. Isso é o que a gente tem de mais evidência. E, ao mesmo tempo, assim, não existe grandes estudos que falam sobre fazer esporte melhora a dermatite, assim, não existe diretamente. Mas a gente sabe, né? Pô, o Farah falou todos os benefícios aqui do esporte, físicos, da saúde mental. Fora, eu sou suspeito de falar, né? Mas eu acho que fora da parte comportamental, então você saber lidar com as frustrações, com as adversidades, né? Enfim, um monte de coisa
que indiretamente a gente acaba pensando que talvez você praticar esporte possa ajudar na dermatite também, apesar de não ter nenhum estudo que realmente comprove isso diretamente, né? E eu acho que a sensação de você pertencer a um grupo é uma coisa legal. Então, por exemplo, na associação, o que a gente vê é que as crianças chegam lá, as crianças e até mesmo os adolescentes chegam lá e eles percebem que tem pessoas parecidas com eles. E a dermatite atópica, nós estamos falando de 8% das crianças têm dermatite atópica. Então, Engraçado, assim, eu não via isso quando era adolescente, quando era criança. Eu não enxergava isso. Então, assim, é uma doença similaridade, muito comum. sabe? Só que quando você está enfrentando, você acha que você é o único. Exatamente. E aí eles chegam lá, eles veem que tem outras pessoas. E eles se sentem bem no grupo. Então, eu acho que se você... E aí eu acho que tem vários pontos, né? Eu acho que a família e os cuidadores acabam também protegendo essas crianças a mais. Então, eu não vou expor ao esporte. A natação vai ressecar a pele. O cloro. O cloro. Aí ele vai fazer um esporte e vai se coçar. Vai e suar. depois vai suar. Então, aí eles vão perceber que meu filho com shorts vai ter lesão na perna. Então, eu acho que estimular mais, eu acho que teria que ser um papel também dos médicos. Porque se ele se sentir parte daquele time, em termos de qualidade de vida, de diminuição de estresse, lógico, tem que ser uma coisa prazerosa, né? Eu acho que a atividade física tem que ser prazeroso. Se você não gostar, se você não sentir bem, perde um pouco do benefício. Mais ou menos. Eu vou abrir eu sei que eu sou o entrevistador, mas nesse episódio eu vou contar um pouco da minha história também, porque eu acho que não tem jeito, assim, eu sou meio que uma mistura dos meus pais. Então, minha mãe é dermatologista e meu pai é professor de educação física. E daí eu com dermatite atópica também desde a infância, né? Minha mãe dermatologista não conseguia dar conta. A gente estava até comentando antes, você falou da homeopatia, eu cheguei a passar com homeopatia, pediatra, outros dermatologistas, alergistas, um monte de coisa. Enfim, e daí meu pai, com essa parte do esporte, ele, apesar de não saber muito bem, ele sempre me incentivou muito, assim. Então, eu sempre vi o esporte como uma válvula de escape, eu sempre joguei futebol. E, assim, modéstia à parte, eu jogava bem. Então, a hora que eu tava lá jogando futebol, não tinha dermatite, entendeu? Eu era igual todo mundo e como eu jogava bem, eu conseguia me impor e conquistar meu espaço ali. E eu lembro disso, assim, e eu acabava às vezes jogo, campeonatos, você tava meio suado e começava a me coçar, assim, saía ruim, vermelho, assim. Às vezes o pessoal terminava o jogo e falava, nossa, Léo, você tá vermelho, o que aconteceu? E daí eu ficava, não, é da alergia, né, que eu tenho. Tudo bem, daí saía, tomava um banho e vida que segue. Mas eu percebi que, assim, o esporte na escola também, né? Quando você é criança, você tá lá e daí joga bola. Eu acho que eu conquistei o meu espaço, assim, eu só não fiquei tão retraído durante a minha infância e adolescência por causa do esporte, porque meu pai me incentivou, minha mãe também. E isso me fez colocar em pé de igualdade com as outras crianças, porque eu morria de vergonha também, né? Pô, ficava com o rosto tudo vermelho e tal, mas pelo menos eu fazia o gol e tal, tudo bem. Nesse momento você era destaque pelo lado positivo, né? Mas eu acho que é isso, e eu acho que é uma mensagem, assim, que hoje a gente tenta difundir, de evitar essa limitação, né? Então, de não deixar a criança, né? Para os pais não deixarem as crianças sem fazer as atividades, né? Então, a gente tenta falar isso para tudo, né, na vida, que a gente fala que na época, principalmente da infância, da adolescência, é a época de aprendizado, de aquisição, né, daquela criança. Então, se você coloca ela numa redoma de vidro, você deixa de expor ela a situações que, quando chega lá na frente, talvez é difícil ela correr atrás, né? E daí, acho que é legal a gente também aproveitar e falar um pouco de como que... Tá, tudo bem, vou deixar meu filho fazer, mas... Quais são as coisas que eu posso fazer também para tentar diminuir um pouco essas situações, né? Por exemplo, da questão do suor, que atrapalha. Vocês falaram da piscina, do cloro, né? Então, assim, isso é verdade, é mito? O que a gente pode fazer? Daí, Então, na verdade,
a coceira da dermatite, ela piora com o suor, né? Tem várias teorias sobre isso. E o fazer natação, independente do que você trata a água, com ozônio, com cloro, vai desidratar a pele, porque você fica mergulhado na água, você tem a saída de água da pele, então ela vai ressecar. Mas eu acho que, do mesmo jeito que a gente falou aqui que o calor e o frio é bom para algumas crianças, a natação ela não vai ser ruim para todos os pacientes com dermatite atópica. Então, eu falo para os meus pacientes, na primeira consulta, vocês não estão proibidos de nada, vocês não têm restrição de nada. A gente tem que tentar. Vocês querem ir para a praia, nós vamos para a praia. Então, na verdade, a gente vai fazer o que a gente achar dificuldade, a gente vai tentar superar. Então, muitas vezes eu falo para passar um creme hidratante ou um óleo antes de entrar na piscina. A escola de natação deve me odiar, mas eu acho que pelo menos você faz uma barreira para aquela água não sair tanto. Então, o mar é a mesma coisa. Eu peço para passar creme, saiu, só joga água, não passa sabão, porque o sabão vai tirar mais o óleo da pele, vai sair mais água da pele, só joga uma água, foi dado o banho do dia, porque esse negócio de tomar muitos banhos também não é bom, só joga uma água e passa o hidratante. Então, eu acho que, na verdade, é mais o estímulo e tentar do que você assumir a postura de que você não pode fazer nada. De retrair, né? De retrair. Exato. Então, isso é outra coisa que eu queria discutir. Então, na verdade, a gente tem que tirar esse estigma de doente e passar para potenciais vencedores, atletas. Sabe aquela história assim de você tem um filho que vai bem em matemática e mal em história. Aí você foca onde? Sempre no mal em história. Você tirou nota baixa, tal, melhora a história em vez de focar no que dá prazer, no que dá resultado, assim, né? Então, não limitar os potenciais ou as experimentações, como a gente estava dizendo, acho que é o principal caminho, assim. É uma válvula de escape, é uma coisa que te dá prazer, seja ela caminhar, seja ir para academia, seja fazer crossfit, seja jogar queimada, o que for, assim, criar conexões com as pessoas, acho que é o melhor caminho. Saber que você não está sozinho na jornada é o principal momento. E o esporte é a conexão. Acho que é a conexão de você estar em equipe, exercitar um trabalho em equipe, isso faz bem não só para dermatite, para depois no mundo profissional, de você lidar com outras pessoas, lidar com pessoas diversas, pessoas de pensamentos diferentes, que veio de lugares diferentes, com as suas cruzes, cada um carrega a sua cruz, independentemente se é dermatite ou outra doença, ou outra que for. Eu acho que é muito da conexão. O esporte gera conexão, gera um outro tipo de pensamento. E aí eu queria que o Fará comentasse sobre o projeto que ele faz parte, que é o Remama. Só para complementar, alô, Bruno, tem uma coisa chamada competência social, que a atividade física trabalha bastante, que é o companheirismo, a solidariedade, a aceitação, a tolerância, o ser igual. Se um trabalho em equipe acontece, seja no esporte ou na atividade física. Então, isso é muito importante. E também, ter ingenuidade, talvez, de nossa parte, achar que todo mundo vai nos aceitar do jeito que nós somos, não vamos ser julgados e vamos ser aceitos sempre. Isso é uma grande mentira. Independente se tem doença ou não, como as pessoas julgam. Talvez um dia a gente chegue num momento em que a gente aceita as pessoas como elas são, não o que elas representam. Vai ser difícil chegar, porque nós somos seres humanos. A gente tem essa coisa de julgar, a gente tem essa coisa de avaliar. Então, isso vai ser ruim. Repito, independente se é doente ou não, se ter dermatite, ter gripe, ter fascite, ter hernia de disco, caso que for, né? Bom, em relação ao projeto, é assim. Esse projeto chamado Remama é um projeto que são 3 instituições públicas. O Instituto do Câncer de São Paulo, que é o ICESP, o Centro de Práticas Esportivas, que é o CEPUSC, que eu represento, e a Escola de Educação Física da USP. A ideia é assim. Quem idealizou esse projeto foi a doutora Cristina, do ICESP, que num congresso que ela foi no Canadá, na época que ela foi, se existia uma espécie de muito assim restrição, as mulheres que tinham câncer de mama tiravam o seio e não podiam fazer mais nada, porque o braço inchava. E é normal que ele enche, porque você tira de gânglio, aquela coisa toda. Então, não podia fazer nada. E um médico do Canadá, ligado ao esporte, a canoagem principalmente, ele fez alguns trabalhos que mostrou que é o contrário. É o que você falou agora, a atividade física tem que fazer, não tem restrição. Lógico,
qual é o público que vai fazer, qual que é a intensidade que vai fazer e que tipo de atividade que você vai fazer. Ele constatou que remar, a canoagem, era muito importante, porque trabalhava essa musculatura toda e desinchava o braço. E ele foi criticado, mas ele publicou. E de lá para cá, as coisas mudam, né? Foi aceito. E a professora, a doutora Cristina, desculpa, ela veio para cá, nos procurou na Raia Olímpica, falou, vamos fazer um trabalho com remo, não com canoagem. Vamos. E começou a fazer, pouca gente fazendo, aí nós mudamos o projeto, passamos para canoagem, que assim, o remo e canoagem são a complexidade de aprender um pouco diferente. O remo é mais complexo. Para entender, em termos de mecânica, para mexer o movimento, né, o barco, a canoagem, você senta no barco, você tem a tração do movimento, é tronco e braço. A perna mexe pouco, mas mexe, mas é mais tronco e braço. Seu quadril fica fixo. Senta. É um caiaque de praia, por exemplo. O barco a remo é diferente. Você senta num banco móvel, prende os pés e agrupa o corpo lá na frente, põe a pá na água e volta e desagrupa. É mais complexo, você tem que equilibrar o barco. E o conceito do remo é muito parecido. É muito parecido. Sabe aquele número? Nem sei se existe uns loucos ainda fazem isso. Andar na corda bamba? Então, o cara tem um meio, que é a corda bamba, que é instável, ele pega uma vara que chega aqui para manter o equilíbrio. Isso é o remo. Você senta num barquinho que tem o barco individual, por exemplo, que é o que nós remamos, tem 30 centímetros de largura e 8 metros de comprimento. O ponto de apoio é móvel? É móvel. Ah, igual o remo, tipo, da academia Isso, do o remergômetro. CrossFit, assim. É o remergômetro. Aquele chama remergômetro, que é um simulador de remo, né? Então, você tem que equilibrar aquela porcariazinha lá. E, às vezes, não consegue, você tem que aprender. O caiaque não, você sente e sai remando. O caiaque olímpico é diferente, você tem que treinar, tem uma técnica. Então, assim, o que a gente fez? E também tem uma coisa simbólica do projeto, que lá eles faziam barco dragão, Dragon Boat, que é um barco chinês, que tem toda uma filosofia, tem toda uma história, simbologia do barco dragão. E trouxe para cá. E através a partir de 2017, isso foi em 2003. Em 2017, a Escola de Educação Física entrou e turbinou o projeto. A Secretaria de Estado de Acessibilidade, a professora Ana Lina Mara, conseguiu, através do município, comprar um barco dragão e trouxe para São Paulo. Esse barco está na raia, nós cuidamos dele. É um barco que imagina só o legal da história, são 22 pessoas que sentam no barco, lado a lado assim, tem um cara que vai no tambor para dar o ritmo e um leme. É uma diversão. Então, você sai do hospital e vai ali, você já melhorou a tua doença já. A gente está falando de novo de foco, né? De mudar foco na doença e focar no prazer da atividade. Prazer. E elas estão sempre dando risada. E mulheres que, poxa, câncer não é fácil, já comentamos aqui. É uma doença, assim, silenciosa. Quando você percebe que você tem, você já está no pico do curvo, que a gente brinca, né? Que, assim. E assim, bom, elas estão lá. Então, esse projeto nasceu assim e ele continua até hoje. Elas remam, fazem exames periódicos e são felizes. Alguém vai morrer um dia? Eu, você, todo mundo vai. É que nós estamos falando de qualidade de vida, né? Sim. Mas elas estão lá, estão fazendo. Então, é um projeto muito interessante e bom. Porque nós pensamos lá na USP, primeiro no CPUSP, onde eu faço parte, eu gosto dessa palavra, nós somos servidores públicos. Por que eu gosto de servidor? Porque nós estamos ali para servir o público. Eu não sou um funcionário, eu não sou um colaborador, eu sou um servidor do público. E já que a gente tem toda aquela estrutura, onde é que existe uma raia olímpica no Brasil? Igual essa não existe. O remo no Brasil é praticado em rio ou mar. Não existe uma raia artificial que nem essa. Essa é igual, no mundo tem poucas igual a essa. Pô, nós temos tudo isso, temos o material, temos as pessoas especializadas. Por que não vamos fazer o projeto? Esperar o quê? Vamos fazer. E tem outro projeto, esse é o Remama. E tem outro projeto que é o Remo Meu Rumo. Remo Meu Rumo. Esse é da ortopedia, com a professora Patrícia, que também nós somos parceiros bastante brasileiros, agora estão caminhando mais ou menos sozinhos, mas nós estamos juntos. É um projeto que começou atendendo também a professora Patrícia, foi remadora, né? Foi remadora boa, foi campeã sul-americana, e ela foi para um congresso nos Estados Unidos, lá eles trabalhavam o remo para paralisia cerebral em crianças. Os caras achavam que o movimento de remar, que você mexe muito a perna, melhorava a deambulação, o cara andando. E ela provou que sim. Trouxe o projeto para cá. Quem procura raia, que só tem remo na raia. Vamos fazer. E hoje eles estão caminhando quase sozinhos. É uma ONG, uma OCIP, né? Que está dentro da raia, que eles atendem crianças, paralisia cerebral, e também algumas crianças com vulnerabilidade social.
Um projeto que tem lei de incentivo, eles têm barcos, tem professores, tem professor de educação física, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem médicos e assim por diante, dentro da raia. Então, por isso que eu me considero um servidor. Nós somos servidores. Acho que todo mundo que trabalha com o público tem que se titular assim. Então, são projetos que a gente tem na raia e outros, muitos que tem lá. E quando a gente fala, a raia é um espaço interessante, porque na década de 80 só remava homem. Está falando de diferença, né? De, pô, tem um dermatite, não quero aparecer. Nada como, para tirar o preconceito, é o costume, é você ter informação. Você tem acesso à informação. O que é uma dermatite? Pô, nem é contagioso, é uma coceira que lá aparece na pele. Pô, quem não foi picado por um pernilongo e dá coceira e fica aquela bola aqui, não é dermatite? Talvez seja. Não sei o nome técnico. Mas assim, é um, sei lá, eczema, sei lá, que é aquilo lá. Mas é uma coceira, pô. Pô, onde que você soa também sente coceira. Quem foi para Ilha Bela, tem uma picada de borrachudo, tem coceira. Então, qual a diferença? Coceira é coceira. De onde ela vem, não sei. Então, na década de 80, não tinha mulher remando. Quando apareceu as mulheres remando, os homens ficaram, que isso, meu? Hoje, tem mais mulher que homem remando. É comum. Por quê? Virou comum. Quando vira comum, todo mundo aceita. Cadeirante é a mesma coisa. Quando os países começaram a criar, através do Comitê Olímpico, o para-desporto, começou a vir o para-remo. Para a canoagem, não tinha. A raia era um santuário de saúde. A pessoa nem com cadeira de roda, porque esse cara está no lugar errado. Não, hoje está cheio. E o Brasil vai muito bem. Na Olimpíada ele para a Olimpíada. É melhor que na outra. Dos normais, vamos dizer assim, né? Então, peraí. A gente aceita quando é normal. Quando faz parte do grupo, vira uma coisa normal. Se é normal, vai embora. É isso. Muito bom. Quer comentar alguma coisa? Aí... nós vamos começar a falar sobre isso para os pacientes. E aí não é fácil criar hábito. E aí vem vários empecilhos. Meu filho estuda o dia inteiro, não dá tempo, meu filho tem que fazer isso. Desculpas, não empecilhos, né? Isso. E é o que você falou. A gente pode começar andando 10 minutos. A gente pode descer do prédio e ficar lá no parquinho e dar uma volta. Como que a gente deve estimular? Como que a gente sair dessa inércia? Não é fácil. Pergunta difícil essa. Né? Eu acho que tem que encontrar o primeiro passo. Assim, literalmente o primeiro passo e o que te dá prazer. Assim, seja primeiro por uma obrigação, como vou falar o meu caso, né? Como é que foi? Desde quando eu comecei a praticar esporte, há pouco tempo atrás, mas como é que eu comecei? Minha intenção era perder peso, ter mais qualidade de vida, como eu falei, a cidade que eu moro hoje, ela no Rio de Janeiro, proporciona isso, então a gente procurou, eu e minha esposa criamos a conexão de fomos à academia. Como a gente conversou também mais cedo no podcast, na educação física na escola, eu nunca tive alguma instrução de como correr, sempre era, corre na quadra, dá 5 voltas e aí todo mundo se mata, aí o moleque quer ser competitivo e corre mais que o outro e chega lá e tá vermelho e fica exausto. Então, meu estereótipo de corredor era esse, que corria pra caramba e chegava cansado no final e, nossa, eu vou morrer, daqui a pouco eu não consigo mais respirar. Mas aí, vamos para academia. O primeiro passo, fazendo exercício e tal. E o professor falou, olha, faz 30 minutos de ergométrico para você ajudar na perda de peso, etc. E começar a criar o hábito. Fui para a esteira, 30 minutos caminhando. Corta para 2 dias depois, mesma repetição. Até eu falei, vou fazer um trote aqui na esteira. E faz o trote e, fiquei bem. Vamos andar 1 quilômetro, corre 1 quilômetro e vai ganhando preparo físico, preparo cardiovascular. Claro, fui percebendo isso ao longo do tempo, né? Até que um dia me propus um desafio, uma mini meta. Quero correr uma duração de uma música, que dá uns 3, 4 minutos. Será que eu consigo manter a respiração e o fôlego para segurar? Mantive, aí, será que dá 2? E assim por diante. Até que teve um dia que eu entrei no flow, assim, de eu estar correndo, e tava com a 5ª música, e aí eu percebi, aí eu ouvi e falei, nossa, 2 quilômetros sem parar. E aí eu percebi, nesse momento, o prazer da corrida. Assim, foi o momento que eu falei, gostei de fazer isso na esteira. Né? E aí comecei a criar essas mini-metas. Hoje eu vou correr 2, amanhã, daqui a pouco, 3. E assim por diante. Aí corta agora, 2 semanas atrás, eu corri minha primeira meia maratona. Então, quando eu falo assim, é passo a passo, né? É um passo de cada vez, seja na corrida, seja
no esporte, como você comentou, no futebol, etc., é encontrar uma maneira, e aí eu faço então um parênteses, assim. Minha mãe, e agradeço muito aos meus pais, assim, pelo cuidado que eles tiveram comigo desde a infância, porque eu me recordo meus pais comentarem que se revezavam à noite no berço para segurar as minhas mãos à noite, porque eu me coçava à noite, seja muito criança ou depois já na cama, assim, de dormir com meia para evitar a lesão acontecer. Mas eu percebo que foi talvez um cuidado muito grande. Minha mãe tem registro meu desde a primeira consulta com o Dr. Roberto até eu começar a criar a minha maneira sozinho. E teve muito zelo, como você comentou, de cuidado, percepção de não expor muito, etc. Talvez isso tenha postergado um pouco a minha entrada no mundo do esporte, ou esse primeiro passo. Mas é passo a passo. Acho que é muito legal ver hoje essa primeira maratona que eu corri. Vou correr outra daqui a uma semana, meia maratona do Rio, e legal. cara, a minha intenção é daqui a 1 ano e meio, por aí, correr a minha primeira maratona. E com dermatite, sendo asmático, com bronquite, etc., você conseguir ter preparo físico para segurar o seu pace, né? O seu ritmo, tá na moda, né? Tá. Pace, etc. Esse é o ritmo. Exato, o seu ritmo. Por 21 quilômetros, por 2 horas e meia, ou até mesmo 4, 5, e isso te dá prazer ainda no final das contas, para mim é sensacional. Legal, muito bom. Eu acho que acaba que essa visão, assim, que você falou, é o que a gente acaba tentando trazer lá na associação, nas reuniões que a gente faz, né? Que a gente quer realmente mostrar o lado humano que todo mundo tem, inclusive os pacientes com dermatite, né? Então, uma coisa que a gente fala muito é, então eu não vou fazer nada, não vou me cuidar, não vou... Não, você vai fazer o seu tratamento, você vai tomar os cuidados, todas as orientações que precisam ter, todos os remédios que for prescrito, você vai usar. Mas no resto do dia, você é uma pessoa como outra qualquer e você tem que viver a vida. Vida normal. Experimente o que a vida tem para te proporcionar. E daí eu acho que dessa parte do exercício, acho que é bom também falar assim, o que é recomendado, né, pela Organização Mundial de Saúde. Então, para quem não sabe, assim, metas da Organização Mundial de Saúde é você praticar uma atividade física moderada por pelo menos 150 minutos na semana, ou uma atividade física intensa por pelo menos 75 minutos na semana, mais 2 vezes de uma atividade física resistida, né? Então, academia, musculação, exercício de força, né? Isso daí é o recomendado para você ser uma pessoa mais ativa e ser saudável, mas é isso, você começar, então eu não lembro exatamente de cabeça que me fugiu esse dado, mas já tem um estudo que mostra o benefício de você caminhar 30 minutos na semana, já é melhor do que se você não fizer nada. Então, assim, não é assim, é melhor para quê? Mortalidade. Então, assim, você diminui mortalidade se você já fizer uma caminhada 30 minutos por semana. É o ideal? Não. Né? O ideal é o que eu falei, você fazer mais. Mas é isso, você começar, você dar o primeiro passo é o que precisa, né? Para você ir colhendo todos esses frutos e chegar aí igual o Bruno e fazer uma meia maratona. Então. E não importa o lugar que você mora, né? Lá no Rio, já ficou famoso esse influencer aí, que é o treinador Pedro Paulo, assim, treinador PP. Eu acho que ele corre em qualquer lugar. Ele começou a correr na zona norte do Rio de Janeiro, indo do bairro dele até um outro local que é inóspito, ali é um bairro um pouco violento, etc. E ele corre em qualquer lugar e começa a fazer atividade em qualquer momento. Então não importa se é dentro do prédio, se é no playground, se é dentro da escola, se é na raia da USP, se é dentro do seu bairro, seja dentro da comunidade, seja na Zona Sul, o que for. O importante é você se movimentar, criar essa, como eu falei de novo, estou sendo redundante, né? Essa conexão com aquilo que te faz bem. E eu acho que muita gente associa atividade física com custo, né? Sim. E se você for ver, você pode pegar domingo e no shopping tá lotado. Você vai no parque à tarde, não tem tanta gente.
Então, se você pegar uma bola, um bambolê, uma corda para pular, você pode ir no parque e fazer atividade física. Então, assim, eu acho que é o que nós falamos, são desculpas. E eu acho que o exemplo é fundamental. Então, não adianta os pais estarem focados no computador, no celular, na televisão e pedir para os filhos irem fazer atividade lá embaixo. Então, na verdade, é uma coisa que a gente tem que mudar mentalidade. A palavra move, mas o exemplo arrasta, né? Isso. Exato. Saber que Eu gosto 60% dessa da frase. população, 60% é sedentária, é muita coisa, né? É que assim, esse número ele pode variar, porque assim, tem gente que se declara assim, não, eu faço atividade física uma vez por semana. Aí o efeito disso, ele é muito esquisito, muito assim, qual é o benefício disso, né? Ah, tá bom, mas eu estou fazendo uma vez, tem gente que não faz nada, mas ele é significativo. E tem uma coisa, um novo termo que apareceu da pandemia, que é o comportamento sedentário. É um cara que faz atividade física, 1 hora. Ele fica depois do dia inteiro sentado no sofá, no trabalho remoto. Ele perde aquilo? Não, ele não perde, mas assim, ficar sentado, assim, ele não vai perder aquilo que ele adquiriu, mas é menos assim, significativo se ele tivesse, por exemplo, existe uma atividade física do dia a dia, que é laboral. Pô, você para o carro no estacionamento e anda até o seu escritório, o seu hospital. Pô, eu não vou pegar o elevador, eu vou subir a escada. Vou no mercado, vou Metrô. passear com o cachorro, Em vez de pegar a escada metrô. rolante, pega a escada normal. Então, assim, o que muda, por exemplo, um lixeiro, por exemplo, que caminha, corre, vai atrás do caminhão, e um cara que caminha? É a intenção. A intenção é muito importante, porque o lixeiro está trabalhando. E o cara que está caminhando é ter o prazer. O lixeiro não tem prazer em pegar o lixo e jogar lá, é o trabalho dele. Isso muda um pouco o objetivo final e muda até os benefícios, porque o estado mental é muito importante. E voltando um pouquinho, quando você falou, acho que assim, não existe uma receita de bolo para incentivar a prática. Você achou o seu caminho. Exato. E você fez certo, porque assim, ou foi te orientado. Acho que o que estraga a nossa vida são expectativas irreais. Você criar uma expectativa muito grande. Em um mês eu vou ficar emagrecendo, em um mês eu vou correr uma maratona. Não vai se machucar. Exato. Então tem que começar devagar. E qual é esse passo a passo? Cada um tem o seu. Você tem o seu próprio ritmo e obedecer o ritmo do corpo. Tem que respeitar o que o teu corpo está te dizendo. E poucas pessoas que não fazem atividade física não têm percepção corporal. Não conseguem interpretar, como médicos, você está doendo aonde? Pô, é o dedo, é o do joelho, sei lá. O cara, é difícil ele explicar, por falta de percepção. Então, assim, tem que começar assim, passo a passo. E qual atividade? Então, tá certo, a Organização Mundial de Saúde preconiza isso. Não existe o ideal, existem as pessoas. É legal quando você vai fazendo, quando você começou, você começou escutando uma música. Depois foi para 2, 3, lá você começou a correr com 5 músicas, você nem percebeu. Isso é o estado de equilíbrio que a gente começou no início. Exato. É o estado de equilíbrio. Quando você atinge isso, você está em treinamento, numa expressão chamada steady state, que é o estado de equilíbrio. Quando você está em atividade, parece que você está correndo e você não sente mais a corrida, você não sente mais o esforço, você está... No flow. No flow. Isso. Exato. E sabe o que é isso? Sabe o que é do ponto de vista fisiológico? Tem uma explicação. É que a sua capacidade de gerar energia com o que você está gastando fica igual. Ou seja, você está gastando tanto, mas eu estou repondo tanto. Você está em estado de equilíbrio. Você vai embora. Você nem percebe. Nesse momento que acontece a liberação da endorfina, porque tem horas nesse Também. momento, quando está muito Sim, bom na corrida, dá sim, um prazer assim. Varia muito de pessoa para pessoa e do ritmo, mas acontece nesses momentos onde você, que gostoso que está isso aqui. É uma espécie de, o que eu fumei hoje, né? Mais ou menos isso. Mas esse incentivo, acho que depende da idade. Quando é fase de criança, os pais são importantíssimos, porque a criança idolatra, o exemplo é o pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe são ativos, eles vão fazer também. Agora, à medida que você vai crescer, isso até a pré-adolescência, talvez. Mas depois de ser adolescente, o pai e a mãe já não é mais o seu exemplo. É outra pessoa, é o amigo, é o professor. Aí ele tem que procurar outro. E os pais também são importantes, que tem que dar essa... Bom, quem vai ser seu exemplo? Né? Vai ser o Jequinho lá, não sei de onde, ou... Não vou citar nomes que eu... Os exemplos que nós temos no esporte, principalmente no futebol, são muito ruins, na minha opinião. Tirando o Cristiano Ronaldo, né? Assim, o esporte, sabe que o esporte profissional ele é diferente do esporte amador. Sim. Ainda não existe muito amador, né? Mas assim, o amador, o cara ele gosta, ele faz aquilo porque ele gosta, não é pelo salário. O esporte profissional é mais complicado, é uma profissão.
É. E às vezes o cara tá na profissão porque ele nem quer mais. Tá Ou no a dor esporte, justifica o cara levantar 5 da manhã, pôr um tênis para correr no meio do frio Sim, e tal. Exato, como o gosta. senhor falou até do exemplo, né, de acordar cedo e tal, Sim. fazer o seu remo depois da aula. Então, assim, os exemplos são muito importantes na nossa vida, por isso que é importante a interação, por isso que é importante, não é só quem tem dermatite, quem tem síndrome de Down, quem tem hernia de disco, independente da sua cor da pele, independente da sua razão social, independente do seu sexo, independente da sua opção sexual, você é uma pessoa, vai lá. Então, a gente tem que começar a pensar dessa forma, entendeu? Acho que todos. Facilita mais a vida de todo mundo e não sofre. Exato. Não sofre. Exato. Você não se fica reprimido, né? Porque vai ter por outras coisas que a vida tem, né? Perdeu o emprego, por uma seleção que você não entrou, um concurso que você não passou, faculdade que você não pegou. Mas o dia a dia é mais fácil, é mais tranquilo. E, acho que você perguntou, qual a atividade física? Você tem que somar duas coisas. Aeróbia, qualquer uma, que mexe com cardiovascular, cardiorrespiratório e muscular. E um alongamento é bom, também ajuda. Você precisa dessas 3 coisas, meu, você está bem na vida. Vai ser feliz. E namorar também é muito bom. Sabe, namorar também mexe com a parte fisiológica. Sim. Tem mais fluxo de sangue, mais respiração, isso é bom. Enche o oxigênio, enche de oxigênio o cérebro, pensa melhor. Atividade física, tô brincando. E aí, Bruno, quer dar umas últimas palavras aí, passar um recado para o pessoal? Acho que os recados foram dados ao longo da nossa conversa, assim. Exemplo, né? Esses exemplos, a trajetória, assim, eu queria sempre passar esse vou falar, vou ser redundante na minha fala, mas saiba que, vou até falar para a câmera, que você que está passando por essa dificuldade, os pais que estão criando seus filhos preocupados com esse mundo tão inóspito que a gente está criando, como vai ser meu filho daqui para frente, como a sociedade vai julgá-lo, como a própria sociedade pode moldar o jeito de ser, assim. Cabe, acho que aos pais, primeiro, dar a liberdade dos filhos ser quem eles forem, independente, como a gente está falando, do credo, raça, religião, enfim, vontade de ser quem é. A dermatite faz parte da pessoa, isso não dá para se retirar. O que eu trago de lição dessa minha trajetória é que é uma fase, ela não é fácil. O hidratante é um bom parceiro nessa trajetória, eu uso até hoje. Mas foque naquilo que te dá prazer. Foque em acesso à informação. Foque em influenciadores, já que está na moda, a gente está falando muitas palavras na moda, de pessoas que tragam valores e aprendizados para a sua vida. Saiba que ela é uma condição de você, ela não limita quem você é, não limita quem você deseja ser, tanto no campo profissional, quanto no campo pessoal, quanto no campo dos seus objetivos de vida, de metas de vida. E foque diretamente no que dá prazer. Os pais deixem os filhos ser quem sejam, quem quiserem ser. E saiba que a caminhada não é difícil, é difícil, é árdua, mas você não está sozinho nessa. Dentro da associação tem muitas pessoas que estão passando pelas mesmas aflições, carregando as mesmas cruzes, maiores ou menores. A vida pode ser mais leve quando a gente divide as dores, né? Então, eu acho que, como a gente está num ambiente tão seguro, assim, falar das dores é muito fácil. Se demonstrar vulnerável é bom porque você gera conexão. A gente falou muito de conexão, acho que essa é a minha palavra final, assim. O esporte gera conexão, a dermatite, apesar das condições, gera conexão. E a conexão faz com que a gente saiba que não está só e que, como a gente comentou de dados, não é 1% da população, 0% da população. Muita gente está afetada e ela não faz com que você tenha uma dificuldade de vida futuramente, né? Bom. Muito bom, eu acho. Queria falar também que eu, como paciente, né, eu vejo que é isso, o esporte, ele, além de todos os benefícios físicos, eu acho que ele se assemelha um pouco nessa jornada do paciente com a dermatite atópica, porque é uma doença crônica que cobra resiliência, que cobra você saber lidar com as frustrações, né? E você entender que a vida não é tão fácil, que vai ter momentos difíceis, que você tem que superar esses A momentos. disciplina, né? Ter disciplina de passar os cremes todos os dias. E no esporte você acaba encontrando tudo isso, né? Então, no esporte, independente se você tem dermatite ou não,
você pode ganhar, você pode perder, você vai ter que todo dia treinar, lutar, batalhar pelo aquilo que você está querendo, né? E no fim das contas você é mais um como qualquer outro ali, né? Então, queria deixar esse recado também para os pacientes, para os pais, principalmente, de apoiem seus filhos, incentivem eles a fazerem atividade física, encontrem algo que seja agradável, que eles gostem, mas não deixa que a criança, que o adolescente se isole, porque isso é muito ruim e não agrega em nada no tratamento, né? Exato. Na verdade, só atrapalha. Ou seja, vamos nos mexer, né? É. Então, eu queria agradecer, muito obrigada pela participação. Espero que as pessoas que vão ouvir e assistir esse podcast obtenham essa informação e passem para frente essa informação. Acho que é o mais importante, né? Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado e até a próxima.